Garantir a segurança, esse é um grande problema, né? Haja vista as notícias, né, das últimas semanas. Prover validações biométricas, isso é importante. Reformular canais de transparência e dados abertos. Só uma observação, muita gente fala, Souza, peraí, dados abertos, isso aqui não está em conflito com a LGPD? Não. A LGPD trata de dados pessoais, tá? Esses dados abertos não são dados pessoais do cidadão. Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas, esse é um ponto que eu reclamo muito, porque eu, como cidadão, participo muito de consulta pública. Olha, sou fã de consulta pública, mas a minha participação termina aí, termina na consulta pública. Depois que a política pública começa a ser executada, eu não tenho acesso às informações, aos indicadores de desempenho. Está indo bem? Está indo mal? Estão gerindo os riscos? Não tem informação. Eu não me considero participante, partícipe. Governo como uma plataforma, né, para novos negócios, otimizar as infraestruturas de tecnologia da informação, urgente, urgente. O digital como uma fonte de recursos, né, para políticas públicas essenciais e equipes de governo com competências digitais. Tem que voltar a capacitar a equipe, né, a equipe dos órgãos públicos. Gente, os esforços de treinamento e capacitação caem ano a ano, ano a ano. Então, num ambiente de grande mudança tecnológica, de grande mudança metodológica, a gente vai encontrar um servidor que talvez não esteja preparado para esse momento. Isso é muito grave. Então, o que nós fizemos, né? Eu tenho um grupo de pesquisa lá na ISACA, e a gente está trabalhando a estratégia de governo digital com o COBIT. Vocês devem ter ouvido falar do COBIT, não é? É um framework de governança e gestão, e a gente está pegando cada objetivo da EGD, são 18, e mapeando no COBIT. Qual é o ganho que a gente tem com isso? O COBIT, ele tem todo o ferramental para eu implementar essas medidas que vão apoiar a implementação da LGPD. Por exemplo, olha esses aqui, ó, só 3. Um dos objetivos do COBIT, gerenciar risco, o APO 12. Olha o outro, APO 13, gerenciar segurança. O APO 14, gerenciar dados, e assim por diante. Então, o COBIT 2019, ele é instrumental para a LGPD. Ele me traz ferramentas de como fazer. Como é que eu faço governança e gestão de dados? Eu tenho uma trilha que o COBIT me apresenta e que facilita a minha vida. Então, a gente está fazendo esse trabalho, um trabalho voluntário, de mostrar como é que o COBIT pode apoiar a implementação da EGD. Tá? Porque tem pontos aqui muito importantes que estão muito relacionados à tecnologia da informação. Né? Essa parte de gestão de dados, vocês sabem, é uma questão central na implementação da LGPD. Bom, uma frase aqui que nós temos aqui no portal de governo, uma frase muito bacana, e ela fala o seguinte: gente, a gente precisa trabalhar as questões culturais. Culturais. Eu me considero um dos heróis da gestão de risco, um tema que eu trabalho há mais de 10 anos. E olha, gestão de risco é um problema cultural. Cultural.
O pessoal não faz. Você dá o treinamento, você mostra o processo, você ajuda a modelar o processo e depois o pessoal abandona o processo. Então, tem um trabalho muito forte aqui de trabalhar a cultura, né? Um dos temas que me interessam na LGPD é cultura da privacidade. Eu tenho um aluno trabalhando só com isso, cultura da privacidade. Quais são os pontos chave para trabalhar essa cultura? Como eu falei, nós estamos publicando, né, essa série de posts no LinkedIn sobre o COBIT apoiando os objetivos da EGD e também sobre a própria EGD, tá? Quem quiser participar, fique à vontade, é um trabalho aberto, é um trabalho voluntário. Então, gente, era essa a minha fala, não é? E estou à disposição para perguntas e um debate sobre isso. João, muito obrigada pela sua fala. Foi sensacional. Gostei Obrigado. bastante de saber um pouco mais sobre o uso do COBIT para a implementação da LGPD. Eu fiquei super curiosa para saber mais. Eu sei que você já tem publicado sobre isso. Vale a pena, pessoal, procurar as publicações do professor João Souza Neto. E, de fato, esse último ponto que você trouxe sobre a gestão de risco ser uma questão cultural, realmente é isso mesmo que a gente vê na prática. É verdade. E a gestão de mudança, né, de cultura, é algo complicado, é uma atividade complexa, leva tempo, mas a gente fica feliz em saber de tantos profissionais que estão trabalhando por essa mudança de cultura. Perfeito. E eu anotei aqui algumas coisas também que foram bem interessantes. A falta de servidores ou de servidores capacitados para a governança de SI, né, da tecnologia. De fato, ou às vezes a falta, às vezes é o dinheiro, né, é o orçamento, às vezes é braço mesmo, braços e cérebros, às vezes é a própria burocracia que atrapalha. Então, realmente existem muitas questões a serem trabalhadas ainda pelo poder público. E essa observação também que você trouxe sobre poucos órgãos se movimentando para se adequar à LGPD, que isso é mais forte em empresas públicas e sociedade de economia mista, isso realmente é um pouco preocupante. A gente precisa unir esforços aí para que toda a administração pública entenda, enxergue o valor da LGPD, o quanto que é importante a gente implementar para ontem a LGPD no setor público. Verdade. E principalmente pensando na estratégia de governo digital. E lembrando aqui, né, alguns dos objetivos que você destacou, né, o 10 e o 11, de implementar a LGPD ser um objetivo da estratégia de governo digital, e o objetivo 11 de ser focado em segurança, né, isso é muito importante. Que bom que isso está nos objetivos da estratégia de governo digital. E mais dois pontos aqui que eu anotei também, um deles é o objetivo do governo em tentar se aproximar do cidadão e emprestar um serviço mais personalizado, customizado às necessidades de cada cidadão. Então, o uso dos dados é importante, como você mesmo destacou, né? Ele é importante, mas tem que ser feito da forma correta, né? E a LGPD é importante para isso. E o último ponto aqui dos tópicos que eu anotei, a participação do cidadão na elaboração de políticas públicas que de fato precisa aumentar. Então, a gente espera que o governo, passando por essa transformação digital, ele que já deseja se aproximar de nós, de fato consiga nos envolver, inclusive aumentar o nosso envolvimento na participação de elaboração de políticas públicas. Então, achei sensacional os pontos que você trouxe. Muito obrigada mesmo. E agora a gente vai abrir a palavra aqui para o Fabrício, trazer também o ponto de vista dele aí. Mais uma vez agradeço o João, abro a palavra para o Fabrício e ao final nós vamos abrir para perguntas.
E obrigado, Daniela, obrigado pelo convite, a professora Ana Carla também, um prazer estar aqui com vocês. Ouvir atentamente aqui as pessoas que me precederam, uma honra aqui estar podendo fechar esse ciclo de exposição. E, claro, assim, existem vários assuntos que a gente pode abordar. Na verdade, a Ângela colocou um retrato bem interessante, e eu que participei ali do processo legislativo, eu posso assegurar que ela está correta na avaliação dela. O poder público foi negligenciado na LGPD. Há uma regulação muito frágil, muito mal pensada e muito mal construída para o poder público. Não houve uma compreensão específica da dinâmica de funcionamento do Estado em relação à matéria de proteção de dados. Isso por circunstâncias políticas, propriamente. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estava lá, acompanhei o processo como um todo, e os debates que envolviam técnicos engajados na discussão, trazendo experiência do setor público, né? Então, a Ângela até colocou, eu vou até fazer uma pequena, não é bem uma correção, mas uma atualização da fala dela, porque o poder público teve interesse em participar, mas foi no Senado. Só que não foi a lei, o projeto do Senado que vingou. Não foi esse projeto que virou a lei. O projeto que vingou foi o projeto da Câmara. Então, assim, o poder público apostou errado, digamos assim, eram cavalos, ele apostou no cavalo errado, e o cavalo que ganhou a corrida é o cavalo que não teve a participação do poder público. Então, se você pega o capítulo 6 da LGPD e outras, até mesmo o que ela falou, a base legal que se pensou para o poder público, a execução de política pública, assim, é muito, muito frágil, muito frágil. Você dizer que um juiz julga um processo porque está executando uma política pública, não é. Não é por isso que ele não é a base legal adequada para você justificar o tratamento de dados pessoais no âmbito da atividade jurisdicional. Não é mesmo. Não é. Talvez sequer seja uma base legal adequada para o processo legislativo de atribuição constitucional específica do Congresso, que também não está executando política pública, ele está formulando as bases legais para a execução da política pública. Então, há uma atecnia profunda na LGPD em relação à compreensão e a própria visão de Estado. A LGPD é falha, e isso vai nos trazer vários problemas. Começaram a surgir as obras agora, focadas especificamente na LGPD e administração pública. E essas obras são recheadas de lamentações, de lamúrias, críticas profundas de administrativistas, críticas profundas de constitucionalistas, procuradores, promotores, auditores, todos criticando profundamente a LGPD, porque, de fato, ela não foi construída por especialistas em direito administrativo e por pessoas com vivência de norma pública e de máquina pública. Então, vamos ter muitos, muitos problemas. A cada leitura que eu faço, e olha que eu participei do processo legislativo, várias críticas que eu tive à época não vingaram, né, porque eu estava trabalhando no cavalo que não ganhou a corrida. Então, vários pontos que eu tinha levantado na época não funcionaram. O regime sancionatório da LGPD tem muitos problemas. Eu lembro de um ponto muito específico, muito curioso. Houve um intuito tão grande de atribuir à Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma natureza que ela não tem, e talvez nunca tenha, a gente não sabe, né, o que vem pela frente, que eu acho curioso. A LGPD ela tem uma passagem, para quem gosta de estudar o direito regulatório, né, o direito administrativo sancionador, a LGPD tem uma passagem que ela assegura, ali no exercício da atribuição de fiscalizar e punir, ela assegura o direito de recurso. Lá, bonito, maravilhoso, constitucional, né? Constitucional. Só que, ao mesmo tempo, a LGPD determina que a NPD tem autonomia decisória. Então, cabe recurso a quem? Está assegurado o direito de recurso, mas não tem quem vai exercer o direito de recurso. Acima da NPD, quem é que está acima da NPD? Na sua hierarquia administrativista, na hierarquia administrativa. Quem está acima da NPD é o presidente da República. Faz sentido? Não faz sentido.
Por isso, inclusive, que foi atribuída a autonomia decisória. A autonomia decisória significa exatamente isso. Exato, é isso aí. Não, a controvérsia, David, assim, eu acho que há erro mesmo, não vejo controvérsia, é um erro isso. A autonomia decisória é exatamente o oposto de previsibilidade recursal.